Olá, que Deus abençoe muito a sua vida. Quero te agradecer a você que se inscreveu no canal, você que acionou o sininho para as notificações. Peço que fique atento com tudo que acontece no canal. E você que ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva, acione o sininho para as notificações. E se essa palavra tem tocado seu coração de alguma maneira, eu peço que você possa aí, deixar um comentário positivo, um comentário que vai acrescentar na vida de pessoas. Em nome do Senhor Jesus, vamos para mais um trecho bíblico marcante. Gênesis 13, sigo com a leitura prolongada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, com sua mulher e tudo o que tinha. E Ló estava com ele. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe a Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que dantes ali fizera. Ali invocou Abraão o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. A terra, porém, não podia sustentá-los, porque habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Olha como é importante a maneira como nos posicionamos diante de uma situação como essa. Aqui o Abraão ele tinha várias saídas para resolver essa questão. Como a Bíblia diz, começar uma discussão é como abrir brecha em um dique. É bom resolver a questão antes que se torne uma contenda. Olha o direcionamento, olha o discernimento que o Abraão teve. E é isso que temos que pegar para a nossa vida. Essa é a direção. Peraí, não convém que a gente se contenda. Não convém que nós entremos em contenda. Nós somos irmãos. Acima de tudo, ele reconheceu que entrar numa contenda, numa discussão por aquela terra, por aquele espaço, não era vantajoso naquele momento. E é exatamente isso. Uma pessoa, quando ela tem muito a perder, ela não se envolve com discussão. Uma pessoa, quando ela tem muito a perder, ela não se envolve em situações como essa. Então ele decidiu: você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Em todas as áreas da nossa vida, essa é a direção, essa é a maior direção. Não convém nós discutir. Não convém que nós vemos entrar em contenda. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E para por ali. Era o momento de dar o ponto final. E foi o que ele entendeu. E a Bíblia fala que eles eram muito ricos em gado, em tendas. E o lugar ali não comportava
começou a incomodar. E é sempre assim. Quando cresce, quando uma pessoa ela aumenta, ela cresce em determinada área da vida, ela começa a incomodar. Pessoas começam a incomodar. Em todas as áreas. Você vai encontrar na sua vida pessoas inseguras. Pessoas que não se sente confortável com o crescimento do próximo. Não se sente confortável com o conhecimento que o outro tem. E é exatamente isso. Começa a incomodar. Começa a buscar uma oportunidade para entrar em contenda, em confrontamento. E a direção é sempre essa, ó, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Já dá um ponto final no assunto. Essa é a direção. Então nós vemos que começou a incomodar ali. E é exatamente isso. A pessoa, quando ela começa a movimentar, a chamar a atenção, você vai ver ao longo da sua vida, se você absorver esse trecho, que você não pode ser o resultado da insegurança de outra pessoa. Você não tem o porquê viver pressionada pela insegurança de uma pessoa que não quer avançar, uma pessoa que não quer ir além, uma pessoa que não quer ir além daquilo que é o normal, aquilo que está diante dela. E foi exatamente isso. Mas se eu não vou explanar o contexto, eu não vou explanar a leitura, eu peço que você leia, que você conheça sobre esses pontos. Abraão ele poderia ter evitado muito mais se ele não tivesse levado Ló junto com ele, se ele não tivesse levado o sobrinho dele junto com ele. A Bíblia fala que e deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então não tem uma terceira pessoa. Em um relacionamento não tem uma terceira pessoa. E foi justamente esse ponto que ele tem falhado, que ele tem errado. E se você observar, se você ler mais sobre esse assunto, você vai ver que lá na frente houve consequências. Lá na frente houve consequências pesadas sobre tudo isso. Porque a partir do momento que o Ló ele decidiu sair daquele lugar, ele decidiu seguir em frente, a Bíblia fala que ele já estava ali, ó, do lado de Sodoma e Gomorra, num lugar onde a desobediência, no lugar onde a imoralidade estava em alta, onde Deus já não podia mais suportar tamanha crueldade naquele lugar, imoralidade, afeição antinatural. E eu vou além, porque quando Deus ele destrói Sodoma e Gomorra, quando Ló ele está saindo da cidade, para quem conhece a história, para quem conhece o assunto, não há necessidade de eu ler todo o contexto. A Bíblia diz que a mulher do Ló divinamente foram avisados, todos, divinamente foram avisados sobre a destruição daquela cidade, para que ele seguisse em frente e não olhasse para trás. E é exatamente isso que devemos fazer. É exatamente isso que eu e você temos que fazer. Quando saímos de uma determinada situação, de um determinado problema, de uma determinada discussão, como foi a decisão que o Abraão tomou de que os dois se apartassem, é para não olhar para trás. Essa foi a direção que ele já teve lá atrás. Essa foi a direção.
Então a Bíblia fala que no trajeto, quando eles estão deixando Sodoma e Gomorra, a mulher dele, ela olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal. Agora eu te pergunto, o que ela deixou lá atrás? O que estava no coração dela? O que fez? O que levou ela a se distrair de uma maneira como essa? Alguma coisa ela deixou para trás. Então, se você observar o final de tudo isso, o desfecho de toda essa história, algo que você pode evitar desde o começo. Uma coisa é nós ver uma situação e saber das consequências e não fazer nada. E insistir. Então Abraão ele poderia muito bem ter evitado, não levado. E é exatamente isso. Muitas coisas na nossa vida, já desde o início, nós temos que ter essa visão lá na frente. É o que ele não teve. Então você vê, nessa divisão, que talvez, por um lado, acalmou por ali, mas as consequências foram piores. Porque Ló, ele já estava em Sodoma e Gomorra, convivendo no meio de pessoas cruéis, tendo a pior influência que ele podia ter, com 2 filhas, a esposa, mas o próprio Deus diz que ele era o único justo daquele lugar. Ele era o único justo que existia naquele lugar, mas as consequências ela tem um alto preço. Poderia ter evitado. Mas olha só que direção tão importante esse trecho nos deixa. Que direção tão importante pode ficar marcado na nossa história. Evitar uma contenda. Evitar uma discussão. Saber reconhecer o teu valor e aquilo que você tem. Isso é o mais importante. Eu repito a dizer, uma pessoa quando ela sabe que ela tem muito a perder, ela não se envolve. Jamais. Eu acredito que qualquer pessoa no lugar deles ali escolheria a direita ou a esquerda. Toma posse dessa palavra. Qual é o ponto final que você tem que dar numa situação hoje? Qual que é o basta? Que você tem que dar um basta hoje. Toma essa decisão aqui. Pega essa direção do Abraão. Nada do que está na Bíblia é prejudicial à vida de uma pessoa. Qualquer direção que está na Bíblia, ela só traz benefício. E eu te pergunto, o que você precisa separar hoje? O que precisa estar à direita e o que precisa estar à esquerda hoje? Qual é essa situação que você precisa romper? Qual que é essa barreira? O que você precisa reparar hoje? Toma posse dessa palavra. Faça o seu comentário positivo. Pode comentar, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para as notificações. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu final de semana. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.